Olá, meus amados, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre você, que o Espírito Santo e sua doce presença te surpreenda neste dia, com seu amor, com bênçãos espirituais, físicas, e que tudo que você vier fazer seja para a glória de Deus, amém? Nós estamos começando mais uma vez o nosso devocional do Cada Dia com Deus. Nós ainda continuamos na campanha O Poder Terapêutico da Palavra de Deus. Amém? E hoje eu quero convidar você para estar estudando comigo o complexo de inferioridade. Nós vamos entender um pouquinho mais a respeito do complexo de inferioridade, qual a causa, quais as dificuldades que a pessoa apresenta quando tem isso, o que nós precisamos fazer para ter a cura através da palavra de Deus. Amém? Eu quero falar um pouquinho desse tema que na verdade tem atingido tantas vidas, tantas pessoas. Nós falamos já sobre o sentimento de baixa autoestima e para completar, eu vou falar um pouquinho do complexo de inferioridade que estão ligados aí, né? Na verdade, as duas coisas, elas acabam estando ligadas. E antes de falar do complexo de inferioridade, eu quero falar do complexo de superioridade. Vocês sabiam que complexo de superioridade é quando uma pessoa ela quer se mostrar melhor do que os outros? Se nós percebermos, né, ou analisarmos melhor, geralmente o complexo de inferioridade é uma tentativa de compensar o sentimento de inferioridade. Então, muitas vezes, quando as pessoas elas têm complexo de superioridade, a pessoa ela tenta fazer com que as pessoas reconheçam o valor da mesma. E esta pessoa faz isso justamente porque ela não está convencida de que ela tem um valor para alguma coisa. Então ela começa a buscar aprovações, elogios para se sentir importante. Então ela busca nas pessoas uma valorização que ela não tem dentro de si próprio. Então, geralmente a pessoa, ela se sente muito inferior. Ela se sente assim, se despreza, ela despreza muito assim a si mesmo, ela lamenta aquilo que ela possui, né? Lamenta e se queixa pela forma que Deus muitas vezes a fez. E isso no complexo de inferioridade. E no de superioridade, a pessoa também faz tudo isso, só que para mostrar que ela é superior. Então ela esconde o sentimento de inferioridade, mostrando a superioridade. Mas nós vamos focar no complexo de inferioridade, que indiretamente estaremos falando de quem tem aí um complexo de superioridade. Amém? É importante nós entendermos que o complexo de inferioridade geralmente faz com que a pessoa tenha uma autodepreciação a respeito de si própria. Então a pessoa começa a olhar para si e achar assim que ela é inferior aos outros. E muitas pessoas acham que às vezes essa atitude é de humildade, mas não é. A pessoa não é humilde, ela se autodeprecia. Nós vemos na palavra que nós precisamos amar ao próximo como a nós mesmos. Então, Jesus ensinava que nós precisávamos ter o amor próprio. Nós precisamos nos amar na medida correta. Nós precisamos nos amar. Como Jesus tem ensinado, né? E uma pergunta, como que eu vou amar o meu próximo se eu não amar a mim mesmo? Então eu não posso amar nem acima nem abaixo, eu preciso amar no equilíbrio. E nós precisamos então entender que esse é uma das coisas que Deus tem pedido para nós, amarmos a nós mesmos, amor próprio, tá bom? Então vamos distinguir que sentir inferior é uma coisa e humildade é outra, tá? E nós vamos, então, focar agora no complexo de inferioridade. Geralmente, a pessoa que tem complexo de inferioridade, ela se sente amarga, se sente insatisfeita, muitas vezes com aspecto físico,
psíquico, muitas vezes ela se sente injustiçada pelas pessoas, até por Deus muitas vezes, porque elas se sentem inferiores, elas se sentem incapazes de mudar a situação que elas vivem, porque se sentem pior do que os outros. A pessoa que tem o complexo de inferioridade, ela se sente a coitadinha, sabe? Aquela pessoa que sempre, ai, a vida dela é pior do que todo mundo, as dificuldades dela é pior do que todos. A pessoa começa a se sentir pior do que todas as outras pessoas. E através disso, ela acredita que ela vai ter o apoio das pessoas, a compaixão. A pessoa geralmente lamenta de tudo, das coisas, e muitas vezes ela tem uma tentativa de sensibilizar as pessoas e muitas vezes até Deus com isso. É como se ela tivesse um desejo que a pessoa sentisse pena dela, mas é inconsciente, porque na verdade ela não consegue ter uma autoimagem positiva, sabe? Ela tem geralmente uma autoimagem negativa, e a autoimagem negativa não é algo de Deus, não é algo bom. Se nós deixarmos isso entrar no nosso coração, nós não conseguimos cumprir o propósito que Deus tem para nós. Nós temos todos um propósito específico para executarmos nessa terra, mas se nós não tivermos uma visão diferente de nós mesmos, se nós não tivermos uma visão segundo a visão de Deus, isso vai acabar afetando o cumprimento da vontade e das promessas do Senhor nas nossas vidas. Porque o complexo de inferioridade, ele acaba nos impedindo de exercer os nossos talentos, exercer os nossos dons, os nossos potenciais, fazer com que as oportunidades sejam realmente executadas. E o que acontece? Nós não conseguimos fazer as coisas que nós precisamos fazer, nem usar as nossas capacidades, porque nós nos julgamos incapazes. As pessoas muitas vezes acabam deixando que os sonhos, propósitos e planos não se cumpram, porque a pessoa não consegue muitas vezes fazer algo, porque a baixa autoestima e o complexo de inferioridade acabam debilitando a mesma e afeta diretamente a pessoa e também afeta até o relacionamento com os outros, até mesmo com Deus. Então a autoimagem negativa faz com que nós venhamos estar introvertidos, nós acabamos nos isolando, a pessoa começa também a ficar enciumada, desconfiada das pessoas, acha que todo mundo tá falando dela, observando ela. Por quê? Porque ela se sente inferior, então sempre as pessoas estão fazendo algo contra ela. E isso afeta diretamente a pessoa, na vida social também. Os amigos acabam até afastando familiares dessa pessoa. Por quê? Porque o complexo da o complexo de inferioridade é tão grande que afeta as pessoas à volta. As pessoas começam a se afastar dela. Entendem? A pessoa se sente inadequada, a pessoa acha que não é capaz de atrair ou agradar as pessoas. Muitas vezes a pessoa se sente pequena, se sente menosprezada e ela começa a fazer isso muitas vezes para agradar o outro. Quer ver? Imagine uma criança que tem complexo de inferioridade. Ela muitas vezes ela tem a necessidade de receber o elogio do pai e aí ela começa a se esforçar para fazer algumas coisas ou ter um comportamento para agradar os amigos, o pai, a mãe, a família. Então, a pessoa acaba se vestindo de uma personalidade, de um comportamento que geralmente ela não tem para poder agradar as pessoas. Por quê? Porque a autoimagem que a pessoa possui é negativa. Ela não consegue se ver como realmente ela é. E se nós formos olhar na Bíblia, nós vemos assim muitas e muitas histórias que retratam esse sentimento de complexo de inferioridade. Mas também nós vemos milagres, Deus curando essas pessoas. É isso mesmo. E se as pessoas
biblicamente falando, né, que estão lá descritas, não tivessem lutado, não conseguiriam vencer. Por exemplo, Moisés. Moisés foi escolhido por Deus para libertar o povo da terra do Egito. O povo de Israel da terra do Egito. Só que se ele tivesse deixado o complexo de inferioridade tomar conta de si próprio e não ouvisse a voz de Deus, ele não sairia da onde ele precisava, não faria o que ele precisava fazer e nem ia ajudar a libertar o povo de Israel. Assim como nós vemos lá, assim, muitas histórias, né? Davi, por exemplo, poderia ter sido um menino que poderia se sentir inferior e nem chegar a ser quem ele era. Por quê? Se olharmos na Bíblia, nem os pais de Davi lembraram dele quando era para ser ungido, aquele que era o rei da casa do seu pai. Porém, olha o que aconteceu. Davi olhou para Deus, como Deus o via, e ele conseguiu primeiro derrubar Golias, o gigante, e depois, mais tarde, ele se tornou o rei de Israel. Quantas e quantas histórias na Bíblia, nós temos aí tantas histórias que se a pessoa tivesse colocado no coração que ela não era capaz, ela não teria conseguido vencer. Os muros de Jericó não seriam derrubados. Então, eu quero que você hoje pense a respeito disso. Eu quero falar de uma palavra, uma história específica que nós vamos estudar sobre o complexo de inferioridade. Eu quero que você abra o livro de Juízes, capítulo 6, versículo 11 a 16. Amém? Eu quero que você leia depois o capítulo todo, mas nós vamos fazer a leitura específica desta parte, tá bom? Mas enquanto você abre aí a sua palavra e essa passagem, eu quero complementar algo muito importante que está escrito em Provérbios 23, 7. Em Provérbios 23, 7 diz assim: como imaginamos a nossa alma, assim ele é. Então, como imagina na sua alma, assim você é. Quando nós pensamos que nós somos de um jeito, assim nós somos. A Bíblia, ela traz essa instrução. A psicologia, ela diz que aquilo que eu penso influencia as minhas emoções e as minhas emoções influenciam as minhas atitudes. E o que é interessante é que a Bíblia chegou antes da psicologia, né? E a imagem que nós temos a nosso respeito faz com que nós nos tornemos justamente aquilo que nós pensamos. E como que você se vê? Como que você pensa a seu respeito? Quem é você diante de Deus, diante das pessoas e diante de si próprio? Quando você olha para o espelho, como que você se olha? Como você se vê? Quando você se sente inferior às outras pessoas, nós começamos a ter comportamentos inferiores também, porque essa imagem, ela acaba fazendo com que a nossa mente gere e acredite nisso. E aí nós não conseguimos lembrar de como nós realmente somos. Por quê? Porque nós criamos uma imagem do que nós somos, não aquilo que realmente nós somos verdadeiramente. É isso aí, amados. Então, nós precisamos entender que o que eu penso influencia as minhas emoções, as minhas atitudes. Nós vamos, então, agora ler essa passagem maravilhosa que está escrita, então, em Juízes, versículo 6, versículo 11. Juízes, versículo 6, versículo 11 a 16, amém? Diz assim: um anjo fala com Gideão. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, o Abiesrita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para salvá-lo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valoroso, homem valente.
Mas Gideão lhe respondeu: Ah, meu senhor, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém, agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: Vai nesta tua força e livrarás Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Ele lhe disse: Ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. Tornou-lhe o Senhor: Já que eu estou contigo, ferirás os midianistas, como se fossem um só homem. Amém, meus amados? Esta é a palavra que eu quero compartilhar com vocês hoje. Nós estamos vendo aqui na palavra a história de Gideão. Gideão, ele era filho de Joás e ele recebe então a visita de um anjo da parte de Deus enquanto ele malhava o trigo. E ele tinha um complexo de inferioridade. O Senhor, o nosso Deus, encontrou ele trabalhando. Ele estava lá perto do carvalho e a palavra diz que ele estava malhando o trigo no lagar, porque ele precisava fazer isso para se esconder dos midianistas. Aquele lugar que ele estava não era o lugar certo para debulhar o cereal, porque geralmente no lagar é uma espécie de uma tina de pedra que é usada para pisar as uvas. Isso fazia com que transformasse as uvas em vinho. E o trigo geralmente ele era malhado na eira, que é um espaço mais amplo, mais arejado, e isso fazia com que o vento soprasse as impurezas do cereal. Bem no momento que jogavam então o cereal para cima. Só que Gideão, ele estava evitando lugares abertos. Por quê? Porque ele tinha medo, ele estava apavorado, principalmente quando ele estava em lugares assim. E os midianitas que estavam lá da região, eles atacaram o território de Israel na época da colheita, né, dos cereais. E aí ele tinha muito medo, porque os midianitas, eles assaltavam as pessoas, eles muitas vezes matavam, espalhavam violência, espalhavam, na verdade, o medo naquela terra. Até os irmãos de Gideão tinham sido assassinados por eles, né? Se você quiser olhar, depois você pode ler lá em Juízes 8, 18 e 19, que os próprios irmãos de Gideão foram assassinados. Então Gideão tinha muito medo e ele queria se esconder. Ele queria, na verdade, salvar a vida dele e preservar o que ele tinha. Porém, Deus olhava Gideão. E Deus tinha uma admiração muito, muito forte e grande por Gideão. Lá no versículo 12, aqui que nós acabamos de ler, diz assim, ó: O Senhor é contigo, homem valente. Em outras versões diz homem valoroso. Deus falou que ele era um homem valente, valoroso. Só que Gideão tinha uma opinião bem diferente da que Deus tinha a seu respeito. Olha aqui na palavra, o Senhor via ele como uma pessoa forte, de valor, mas ele não. Ele se sentia desamparado, pobre, fraco, pequeno. Olha só o que ele fala aqui no versículo 15. Olha só. Ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés e eu o menor na casa de meu pai. Então ele se achava o mais pobre e ele se achava o menor da família. Ele se considerava o pior da sua família, o mais inferior. Então, nós poderíamos até olhar e pensar que Gideão era humilde, mas ele não era humilde, de forma alguma. Ele, na verdade, ele estava se menosprezando, ele estava, na verdade, demonstrando um complexo de inferioridade. Ele não estava de forma alguma satisfeito com o que ele era. E ele acabava culpando Deus por ter sido assim, né, tão insignificante. Tanto é que aqui na palavra ele diz assim: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos veio tudo isso? Né, aqui no versículo 15
nós vemos isso. E o que é feito de todas as maravilhas que os nossos pais nos contaram, quer dizer, ele cobra a Deus. Porém, olha o que diz aqui no versículo 13, ó. Não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então a vida de Gideão não era nada do que ele esperava. Para ele era fraco, sem valor, ele era pobre. E ele começou a olhar os outros amigos, os midianitas, e viam eles como os poderosos, os que levavam vantagens. E Deus ainda permitia isso, não fazia nada para mudar a história. E quantos de nós, muitas vezes, nós também pensamos assim como Gideão, nos sentindo inferior, muitas vezes nos desprezando e achando que as pessoas são maiores que nós, nos sentindo injustiçados, amargos, injustiçados por Deus, perguntando por que Deus permitiu isso e por que tantas pessoas são abençoadas e eu não. Quantas vezes nós questionamos isso? Só que essa autoimagem negativa não é algo de Deus de forma alguma. O complexo de inferioridade prejudica muito mesmo o nosso relacionamento com Deus e com as pessoas também. Gideão, ele estava muito angustiado, porque era forte esse complexo de inferioridade e ele era infeliz. Mas Deus propôs curar Gideão daquela imagem negativa de si próprio. Em Jeremias 33, diz assim: eis que lhe trarei a ela saúde e cura, e o sararei, e lhes revelarei abundância de paz e segurança. Deus trouxe cura para o coração de Gideão, e Ele quer trazer cura hoje para os nossos corações também. A palavra de Deus, ela traz cura, ela opera na nossa alma e traz restauração. Tira toda a imagem errada que nós temos de nós mesmos. Olha o que Deus diz aqui na primeira palavra para Gideão: o Senhor é contigo. Gideão não estava sozinho, ele nunca esteve sozinho. No versículo 12, diz, ó, o Senhor é contigo, homem valoroso. E não importa então se você é pobre, rico, alto, baixo, magro, gordo, se você é negro, se você é branco, se você é moreno, não importa. Você precisa entender que você é especial, que Deus te ama e você é valoroso. Mesmo que ninguém acredite em você, há alguém que acredita em você e esse alguém é o Senhor e Ele está contigo. Você precisa hoje acreditar em si, porque Deus conhece você. E se você está com Deus, você está em maioria. Se você estiver com Deus, você terá uma dupla invencível. Amém? A segunda palavra que Deus diz para Gideão é homem valente ou homem valoroso. E é assim que Deus olha para você. O Senhor olha para você e diz assim: mulher, você é valorosa, você é valente. Nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Nós fomos resgatados pelo sangue de Jesus. E Deus nos deu dons, talentos, muitas coisas espirituais, físicas, que são muito importantes. E por que tanto desvalor? Por que você se vê tanto fisicamente quanto interiormente assim? Comece a olhar para si mesmo e comece a olhar com os olhos de Deus. Porque você tem qualidades lindas que Deus te enxerga, amém? Deus enxerga você. Não deixa o inimigo impedir que você se veja como Deus te vê. A terceira palavra que Deus traz para Gideão é: vai nesta tua força. Assim Deus disse para Gideão, assim que ver ele malhar o trigo no lagar, Deus fala isso para Gideão. Aquele homem não tinha, na verdade, uma autoimagem positiva, mas ele era esforçado. Se olharmos na Bíblia, nós vemos que lá na frente ele era esforçado, ele era dinâmico, só que ele estava investindo a vida dele nas coisas erradas. Em vez dele trabalhar, ele se escondia. Em vez dele se defender, em vez dele se fortalecer, lutar, ele só se defendia. Então ele usava
tudo aquilo que ele tinha para autodestruição. E isso fortalecia a sua baixa autoestima. E na verdade ele era forte, ele era capaz, ele tinha condições. Só que ele tinha um sentimento de autopiedade, de inferioridade. Então ele fazia coisas contrárias. E hoje o Senhor quer curar você e a mim também. Por quê? Porque as pessoas que têm esse sentimento começam a se vitimizar e se acham eternamente infelizes. E a quarta palavra que Deus diz é: eu estou contigo. Se o Senhor está dizendo para nós, então, que Ele vai nos ajudar, nós temos que crer e querer. O Senhor propõe para você ser parceiro seu, só que se você mudar as suas atitudes. Se você se sentir imprestável, miserável, se autodepreciando, você não vai conseguir mudar a sua vida. Você não vai conseguir lutar e nem vencer as batalhas da sua vida, amém? Então hoje você precisa tirar essas palavras de fracasso, de derrota e vem entender que você é uma vencedora, um vencedor. Olha só, a palavra diz que houve uma transformação na vida de Gideão. Ele que na verdade se considerava um fracassado, ele veio ser um homem muito bem sucedido. Sabe o que aconteceu? Ele conduziu o exército de Israel uma guerra contra os midianitas. E sabe o que aconteceu ainda? Ele foi vencedor. Ele se revelou o maior general. Um exército de 300 soldados derrotou, sabe quantas pessoas? 135 mil inimigos armados. Isso porque ele estava com Deus. Então, amados, se nós estamos com Deus, nós estamos em maioria. O Senhor acreditava em Gideão, o Senhor acredita em você e você precisa agora acreditar em si mesmo, porque Deus conhece o seu valor. Pare de se esconder, pare de ficar aí se lamentando. Você tem talentos, você tem personalidade, você tem coisas abençoadas. O que você tinha de mal, de pecado, o Senhor já pagou um alto preço lá na cruz. O Senhor sabe que você tem valor, que você tem talentos. Então pare de se lamentar, pare com isso, porque Deus deu seu único filho Jesus para morrer naquela cruz, para te dar uma vida de abundância e você é precioso, preciosa. Só que hoje você precisa ter coragem e agir de uma forma diferente. Você precisa ter determinação e aprender com os erros do seu passado. Não dá para mudar o que passou, mas dá para mudar presente e futuro. E a presença de Deus na sua vida, com essas mudanças de pensamentos, mudará suas emoções, mudará suas atitudes. E com tudo isso, você será forte e vai vencer. Você será abençoado, amém? Então creia que o Senhor está contigo, porque essa é a promessa do Senhor, amém? Tome posse dessa palavra, que hoje você venha receber de Deus essa unção de cura, essa unção de poder, de graça, e que você venha a partir de hoje se ver conforme o Senhor quer que você se veja, e que você venha enfrentar os desafios que o Senhor tem para você na frente, sem esse complexo de inferioridade, amém? Que hoje você venha tomar posse da sua vitória e crer que você é um vencedor e uma vencedora em nome de Jesus. Está anulado todo complexo de inferioridade em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Tchau, tchau.